Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Pílulas do Agronegócio, com José Luiz Tejon. Olá pessoal, aprovada a suplementação de R$200 milhões para o seguro rural. A Junta de Execução Orçamentária aprovou a suplementação de R$200 milhões para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, PSR, no orçamento deste ano. A expectativa é que o Poder Executivo envie em breve um novo projeto dessa lei ao Congresso Nacional, com a proposta de abertura do crédito suplementar. Essa decisão foi tomada na semana passada em reunião entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Ciro Nogueira, e atende a um pedido feito pelo Ministério da Agricultura, que solicitou R$200 milhões, porque o orçamento inicial do seguro, de R$990 milhões, deve se esgotar até fins de agosto. Portanto, fique de olho no seguro e vamos aproveitar este orçamento adicional. Um grande abraço e até a próxima. Fique por dentro do mercado futuro com Antônio Reche. Olá. Estimativas de várias consultorias apontam que nesse ano serão confinados pouco mais de 5 milhões de bovinos. O estado de Goiás é o que mais engorda animais nesse tipo de sistema. Normalmente são feitas 2 rodadas. A primeira, que está seguindo para os frigoríficos agora, e a próxima, a principal, cujos animais estarão prontos a partir de outubro. Se no primeiro giro as condições não estavam favoráveis, a situação melhorou. Boi magro registrou uma ligeira queda de preço, algo perto de 4%, e ele representa 70% do custo para o confinador. As cotações da saca de milho também estão estáveis, em alguns casos em queda, devido à safra total do país superar as 115 milhões de toneladas. E os preços na Bolsa de Futuro estão atraentes. Apesar disso, há que se reduzir os riscos. E a maneira de fazer isso é garantir o preço de venda antecipadamente, seja por meio de contrato a termo, fixação no mercado futuro ou contrato de opção de venda. Ainda deve estar bem viva na memória do criador as lembranças do que ocorreu em 2021. Registro de casos atípicos de vaca louca na hora da comercialização fez as cotações derreterem. Prevenir é uma atitude inteligente. O meu entrevistado de hoje será Alex Calef, que é diretor executivo da Agropermuta, e o tema da nossa entrevista será: produtor rural pode obter crédito para usina solar sem endividamento bancário. Alex Calef, que bom ter você aqui novamente para mais um bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado, Divino. Agradeço o convite. Nós vamos falar a respeito de um assunto que é muito relevante, porque nesse momento o produtor rural tem várias dores com esse problema, vários prejuízos com essa questão da energia elétrica. Para iniciar, eu vou somente trazer alguns dados aqui para ilustrar um pouco o nosso bate-papo. Segundo os dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel, a tarifa média da conta de luz tem aumentado mais do que a inflação no país. Em 2021, a alta foi em torno de 23%, enquanto a inflação foi de 10,06% no acumulado do ano. Além disso, desde 2015, essa diferença tem chegado a mais do que o dobro, alcançando 114% de crescimento em 7 anos, frente à inflação que nesse mesmo período totalizou 48%. É uma grande diferença, né, Alex? Correto. É assustador, para não dizer outra coisa, né? E a energia elétrica ela tem assumido um papel cada dia mais importante no agronegócio, né? Com certeza. Eu acho que até por o advento de estar crescendo a utilização de mais tecnologia, irrigação por pivô,
a energia, na verdade, ela é o motor de quase tudo. Então, quando você troca isso por uma matriz limpa, que é a solar, tem muitos benefícios. Bom, sem contar que o sol já está ali o tempo todo, quer dizer, utilizando ou não utilizando, de qualquer forma ele tem a matriz ali pronta, né? Correto. Bom, antes da gente entrar um pouco mais nesse assunto, Alex, eu gostaria que você falasse quem é a Agropermuta e como é que a sua empresa atua. Bom, a Agropermuta existe desde novembro de 2020. A gente veio com a missão de empoderar o produtor rural a fazer os investimentos na sua fazenda usando a sua safra. Hoje a gente financia armazém, pivô de irrigação, máquina, implemento, veículo comercial, picape, entre outros bens. O intuito aqui é a gente utilizar a safra que ele irá plantar de garantia, além do próprio bem. E a gente veio num momento muito propício, eu digo hoje, porque a gente vê uma escalada de juros bastante alto. O que a gente se propõe a fazer é tentar diminuir um pouco essa carga, obviamente, transpondo um jeito de pensar diferente, ou seja, não é aquela forma habitual de ir no banco que ele vai há várias décadas, mudando um pouco esse conceito, trazendo facilidade, trazendo uma desburocratização, e no final do dia tentando ajudar ele a fazer o investimento que vai melhorar a fazenda dele, enfim, esse ciclo perpétuo que o produtor rural vive e que sustenta 1/3 do PIB, né? Eu só quero, para o pessoal que está nos ouvindo agora, dizer o seguinte: o Alex gentilmente nos atendeu, porque ele está no período de férias com as crianças e mesmo estando de férias, ele se disponibilizou, falou: Divino, tamo junto e as informações são pertinentes, são muito importantes. Divino, a Agropermuta é minha terceira criança, fica tranquilo. Bacana. Mas é isso que eu acho que a tecnologia proporcionou pra gente, viu, Alex? Essa possibilidade, né, de conversar com as pessoas em qualquer momento, em qualquer lugar, isso é fantástico. Eu fico muito grato a você. Com a pandemia, a tecnologia ela acelerou acho que 10 anos na nossa vida em termos de conectividade. Ela ajudou muitas empresas a se digitalizarem, inclusive a nossa. Assim, a gente vai acabar vivendo num mundo mais conectado, digital, e como você bem disse, qualquer lugar que a gente estiver no mundo, a gente pode trocar ideia, expor conceitos e por ali vai. Bom, mas voltando ao problema da questão energética, aqui, por exemplo, no estado de Goiás, esse é um problema terrível, porque existem muitas granjas de frangos, de suínos, muitos produtores que trabalham com leite, e vira e mexe o pessoal está tendo que jogar leite fora ou tendo problema seríssimo aí com os animais em função da falta de energia, e com isso não consegue aquecimento e até mesmo a alimentação fica prejudicada. Alex, essas usinas solares, elas são uma solução para o produtor rural para minimizar os prejuízos causados pela falta de energia elétrica? Olha, elas são em parte. Uma usina solar, independentemente que você gere a sua própria energia, ela ainda tem que estar conectada na rede. Então, quando tem falta de energia, ela vai sofrer pela falta de energia. Ou seja, se você não gera a energia ao mesmo tempo que você consome, aquele excedente vai para a rede. E se você tem uma falta generalizada na rede, você não consegue acessar aquela falta. O que você tem hoje, e a gente está vendo isso de forma mais crescente, são aqueles sistemas off-grid. Aí sim, você mitigaria 100% do risco de você ter uma falta de luz, porque você não depende mais da companhia de energia, né, da rede, da distribuição. Só que, obviamente, isso tem um preço, né, mais caro hoje, armazenamento em baterias. Então, isso ao longo dos próximos anos vai ser o mesmo paradigma que você teve com qualquer outra tecnologia. Ela sempre sai mais cara e conforme você vai ganhando economia de escala, vai ficando mais barata. Eu só gostaria que você explicasse um pouco mais, para quem não entendeu bem o conceito, o que é o off-grid. O off-grid é quando você não tem conexão nenhuma com a distribuidora de energia. Então, você continua tendo tomada em casa, você gera a sua energia, mas você não tem conexão com o mundo energético, ou seja, você é autossuficiente. O que isso quer dizer? Você tem 5 horas de sol por dia, mais ou menos, dependendo da tua região, você vai gerar 100% ou até mais
do que você consome de energia. E esse excedente é armazenado nas suas baterias. É como se você tivesse uma nuvem, né, para você armazenar toda aquela sua energia. Ou seja, quando você precisar consumir mais do que você produziu, você acessa aquela nuvem, né, ou seja, aquela armazenagem de energia e utiliza. Agora, isso é muito caro, é como se você tivesse várias baterias dentro de casa, né? Mas isso traz uma segurança no sentido de não faltar energia, como você bem expôs ali para o cara que produz leite, para o cara que tem questão de precisar resfriar os animais, você não gera nenhuma intermitência porque não tem. Você é a sua própria rede, né? Mas esse muito caro, ele acaba sendo relativo, porque é mais ou menos como você manter um gerador na propriedade, quer dizer, é caro, mas o diesel para tocar esse gerador, né, é caro também, mas tem que estar ali. Correto. Perfeito. Então, quer dizer, não quer dizer exatamente que com uma usina solar na propriedade, ele vai diminuir os custos de energia elétrica. Pode dizer que sim, pode ser que não, dependendo do caso. Olha, como todo investimento, ele vai ter um dispêndio, independentemente do tempo, né, que é o que eles chamam de payback. Ele vai ter que gastar mais dinheiro agora para isso pagar ao longo do tempo, mas uma usina solar tem vida útil de 20 anos. Então, certamente você passou de 6 a 8 anos, você já se pagou. Então, dali em diante, é como se você estivesse poupando tudo que você acabou gastando. Então, sim, no começo você não tem nenhuma redução notável. Pelo contrário, você está gastando para um financiamento. Mas eu acho que ao longo do tempo os benefícios são enormes. Agora, se você quantificar qual é o custo de você ter uma parada de energia e quanto aquilo gera de lucro cessante, aí sim você se paga muito mais rápido. Pelo contrário, você não sofre nada independentemente de você estar investindo. Então, aquilo, talvez mais psicologicamente do que matematicamente, você já se pagou. Alex, eu acho que um ponto que bate muito favoravelmente a favor da usina solar é a questão da sustentabilidade. Nesse quesito, a usina solar é uma boa escolha? Olha, a nível energético ela é. De novo, você tem várias formas de gerar energia limpa, né? Você tem solar, eólica, você tem pequena central hidrelétrica, mas acho que a solar é a mais adequada para a pessoa, para o produtor rural, é a mais adequada a nível de realização, ou seja, você tem que montagem, instalação. Então, sim, é muito sustentável. Você está sequestrando carbono do ambiente, se você usar versus usar um gerador a combustível fóssil. Então, sim, ela é uma geração sustentável de energia. Um dos maiores problemas que o produtor rural esbarra, na maioria das vezes, é com a falta de crédito, com juros que são equacionados, né? Enfim, juros que não sejam esses juros de mercado aí. E também a burocracia, que acaba sendo muito grande. Esse problema, ele tem solução? Tem. É parte da nossa missão. Eu acho que, primeiro, se você olhar pelo que a gente carinhosamente brincou de conectividade, o mundo se tornou mais digital. Se tornando mais digital, ele se torna menos burocrático, ou seja, hoje você pode contratar empréstimos bancários pelo próprio celular, você pode contratar um empréstimo de outras doadores ou de outros financiadores também pelo celular, e pela agropermuta você pode contratar os produtos financeiros pelo próprio celular, pelo computador, pelo telefone. O objetivo é evitar, você já está vendo isso no setor bancário, que o produtor rural ou qualquer pessoa vá até uma agência, ou que ele vai e tenha uma interação que ela não é eficiente. Ou seja, você tem que falar, você tem que estar num ponto, uma experiência do usuário que ela seja fluida, que ela seja rápida. Você tem que resolver o problema, não pode ser passado para outra pessoa. Então, quando a gente pensa em desburocratizar, o usuário, seria o produtor rural, e o financiador tem que, naquela conversa ou naquela interação, resolver o problema. Então, quando a gente olha para toda a escalada de juros que a gente tem um cenário muito complexo de vida. A gente não sabe qual é o topo da curva, né? Se a gente vai parar em 13,25, se vai mais. A gente tem uma inflação que ela é crescente, independentemente se ela é gerada por demanda ou por falta de oferta.
E o que a gente veio fazer como agropermuta, a gente veio trazer uma opção diferente. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o caminho comum para qualquer produtor rural que vai olhar para uma usina solar, ele vai bater nos programas que você tem ali, Nova Agro, você tem qualquer programa subvencionado da Caixa, do Banco do Brasil, Santander, BV Financeiro, enfim, tem N mil bancos que estão financiando solar. Só que isso é um financiamento bancário. Isso daí você vai lá e usa o seu CPF para levantar um limite. Com a agropermuta, a gente vai usar uma cédula de produção rural. Portanto, a gente não usa o endividamento bancário dele, a gente não faz uma trava, é como se você estivesse travando o seu cartão de crédito. Aqui na agropermuta a gente não faz. A gente pega a produção futura, seja ela de soja, seja ela de milho, seja ela de algodão, a gente está estudando fazer pecuária, a gente está estudando fazer para aquele produtor de avicultura, para aquele produtor que faz leite, não só a pecuária de corte. A gente utiliza os seus recebíveis, ou seja, para quem que ele vende a sua produção como garantia. Mas o grande propósito disso é como é que eu vou me financiar? E talvez eu até entre um pouco na frente da nossa conversa, mas é difícil me conter nessa questão aqui de explicar, porque a gente vê isso muito difícil. A gente vê uma situação muito complexa, Divino. A gente vê hoje grandes números apresentados no Plano Safra. A gente sabe que aquilo ainda está engateando, né? Ou seja, chegar na mão do produtor já é outro desafio. Dentro da agropermuta, a gente tem 2 produtos e a gente entende que cada setor, olhando para o setor, eu digo, solar, irrigação, silo, tem uma demanda. Olhando para o setor solar propriamente, a gente tem uma necessidade do próprio cliente falar o seguinte: eu preciso desse sistema o quanto antes. Por quê? Eu preciso mitigar o meu custo. Então a gente tem um produto que a gente chama de compra programada financiamento, que o produtor dá uma entrada de 30% e ele tem até 5 safras para pagar o saldo. 5 safras seriam mais ou menos 30 meses. O que a gente entende isso? Sim, é diferente de outros bancos. A gente consegue ser muito competitivo na taxa de juros. Segundo, como a gente está usando a safra futura em garantia, a gente sabe que a safra ela valoriza com o tempo. Se o produtor tiver esta mesma percepção, ele pode usar aquela valorização para reduzir o custo financeiro. E o mais importante é que ele está fazendo isso tudo de forma digital, sem se endividar. E num ambiente onde as taxas são muito altas, o produtor não quer tomar um endividamento bancário, ele está tomando uma dívida via CPR aqui com a agropermuta. Mas o endividamento bancário, ele é de 10, 15 anos. Então, uma analogia muito simples você quer casar com alguém por 5 anos, sabendo que aquilo é um casamento relativamente caro, frente a tudo que tem no mercado hoje, porque nós estamos com uma Selic de 13%, ou você quer casar com outra instituição por 10, 15 anos, aquilo vai te dar prazo, mas ao mesmo tempo você já pagou o seu investimento e você fica casado, não porque seja ruim, mas aquilo te engessa. O produtor, ele tem os bens dele, as produções, aquilo é dado em garantia. Se ele ingessa aquilo para fazer investimento, lá na frente pode ser que ele se ingesse para fazer outro investimento que ele já tem aquele dado. Então, a gente tentou pensar um pouco nisso na construção dos nossos produtos. Alex, quando você fala da Selic, que está lá nas alturas, lógico que a gente vive um momento, eu diria talvez até de exceção, porque nós saímos de 2 anos de pandemia. Eu nem sei se eu posso falar que a gente saiu de 2 anos de pandemia, porque parece que a gente continua na pandemia, né? Vira e mexe está se falando nisso. Tem uma guerra que está em andamento já há 5 meses, não se sabe por quanto tempo isso vai durar. Pode ser que seja breve, pode ser que se prolongue. E uma série de incertezas mundiais. Nós temos uma eleição no Brasil, eleições em outros países, enfim, muita polarização. Quando você olha para a economia, você que é um homem do setor financeiro, quando você olha para a economia no médio e longo prazo, qual que é a visão que você tem? Difícil pergunta, hein, meu? Vamos lá, todos nós somos otimistas por natureza. Eu acho que o que a gente vive aqui é uma conjuntura de vários contrapontos que você colocou ali. A pandemia, por causa da pandemia você tem uma falta de suprimentos global, né? A cadeia de suprimentos está sofrendo, por consequência você também tem uma guerra. Eu acho que a gente espera, a gente anseia, a gente acha que isso ao longo do tempo vai melhorar. Ao mesmo tempo, com a questão das eleições no país, volto a dizer, a gente tem uma questão fiscal muito importante no Brasil. Eu acho que isso inevitavelmente tem que ser resolvido. No que diz respeito aos efeitos em cima do agro, é uma questão de taxa de juros.
a percepção de todos é que isto vai melhorar, ou seja, a gente, olhando para daqui 2, 3 anos, nós não vamos estar num patamar de 13% a 15% de Selic, a gente espera que menos, senão realmente, ou seja, quando você aumenta a taxa de juros, você está inevitavelmente tirando dinheiro da economia, você é forçado, e isso não é muito bom, porque isso vai gerar, as pessoas vão consumir menos, vai gerar mais oferta, em tese, né? E aí, em tese, arrefece um pouco os preços. Então, assim, a nossa visão a gente está chegando no topo de um pico, a gente espera que esse pico até a eleição, ou após dela, comece a dar uma visibilidade que vai cair, e é meio que pagar para ver, né? Você falou aí da questão do produtor colocar os bens dele como garantia de financiamento. Isso, de alguma forma, assusta o produtor, Alex? Olha, o que é culturalmente feito há muitos anos é a questão de dar a terra em garantia, ou seja, propagado pelos bancos de 10, 20, 30 anos atrás, sempre foi: eu te dou dinheiro e você me dá a sua matrícula, sua hipoteca, fazer uma hipoteca, etc, etc. Então, o que a gente vê que é uma mudança, uma quebra de paradigma a nível de garantias. Ao longo dos últimos anos, no próprio barter, né, na troca de insumos por produção, é dada a produção, mas ela é dada de forma física. Com as últimas mudanças da lei do agro, ela passa a ser dada de forma financeira, e aquilo traz flexibilidade para o produtor. Ele já está habituado a emitir uma CPR, ele já está habituado a dar penhor da sua produção, você só está, você está simplificando o jeito com que isso é tratado. Vou te dar um exemplo. É uma coisa você transformar uma dívida financeira, exemplo, R$500 mil, em quantidade de sacas, sabendo que quem financiou carrega o risco daquele preço no dia da troca. E aquilo pode ser visto como uma transferência de risco do produtor para o credor, mas aquilo é contraprodutivo, porque se o preço cai, o credor vai bater na porta do produtor e vai exigir mais sacas de soja em garantia. E isso, às vezes, acaba quebrando o elo do próprio financiamento. Quando você vai para uma CPR financeira, aquela mesma dívida de R$500 mil, ela continua sendo R$500 mil. Ela só tem um indexador, ou seja, ela é balizada por um número representativo de sacas. Ou seja, se hoje a saca de soja é R$150 e na data de pagamento ela é R$100, o produtor já tem uma ferramenta para ele poder se planejar e saber quantas sacas ele vai ter que vender, para mais ou para menos, para honrar aquela dívida financeira. Lembrando que aquilo não é a única saída para você pagar aquela dívida financeira. Esta é a grande vantagem da CPR financeira. Ele pode tirar recurso de qualquer outra fonte que ele tem, poupança, um CDB, um investimento, e pagar a conta para liberar o físico e carregar o físico por mais tempo. Então, a CPR financeira veio para facilitar e dar um pouco mais de flexibilidade para o produtor rural. Mas respondendo a sua pergunta, ele já está habituado em dar seus bens, aqueles de produção, né? Máquina, terra, a fazenda, algum ativo, né? Uma colheitadeira, a sua própria produção em garantia há muito tempo. O que a gente está tentando fazer, o governo fez muito bem na gestão da ministra Tereza Cristina, foi facilitar, flexibilizar, trazer novas formas do produtor rural utilizar os seus ativos como garantia de empréstimos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, você já colocou aí, Alex, a forma como isso é feito, as vantagens para o produtor rural. Existe alguma análise de crédito para que esse cadastro seja aprovado? Existe. Hoje o alicerce da nossa análise de crédito, muito diferente daquela de bancos, é olhar para o produtor e o quanto ele gera de receita. Então, se eu olhar para uma lavoura de um produtor, eu vou olhar para a área agriculturável, e nós vamos colocar o seguinte: essa área ela tem uma capacidade de produção de X mil reais. E dentro desses X mil reais a gente vai estabelecer um limite para ele. Muito diferente ao que se faz em instituições financeiras, a gente não fica perguntando há quanto tempo você tem relação com a instituição financeira, me forneça o seu imposto de renda, ou seja, deixa eu verificar a sua citação
patrimonial e algum comprovante de renda, e isso a gente não olha por uma razão. Se você não olhar como o produtor rural gera a sua receita, não adianta você olhar para o patrimônio dele. Aquilo não está vinculado à dívida, aquilo não é o jeito que ele se paga. Ou seja, se eu não souber quanto ele tem de salário, né, se eu construir um paralelo aqui, se eu não souber o salário do produtor, como é que eu vou saber se ele vai conseguir honrar minha dívida? Então, a nossa análise de crédito é muito em cima da capacidade produtiva. A gente olha para a área do produtor, faz uma série de análises, desde levantar as famosas capivaras, né? Deixa eu ver se você tem processo, deixa eu ver se você está em protesto, enfim. Mas isso tudo é sobreposto pela capacidade se ele consegue gerar receita. Então, internamente, a gente até brinca que é quase como se fosse um crédito consignado para o agro. Então, produtor rural não tem olerite. Isso não é ruim. É uma questão que a gente tem que construir o olerite dele, sabendo o quanto ele pode gerar de salário. Se ele gera ou não gera, aí já é uma decisão econômica. E aí entra a questão de tecnologia para a gente poder olhar se ele plantou nos últimos anos, quantos sacas ele gerou, que tipo de enquadramento socioambiental ele tem. Então é um dossiê completo usando não somente o pensamento, o raciocínio, como muitas ferramentas de tecnologia, para a gente poder saber o quanto o produtor gera de receita. Se eu não souber aquilo, o resto não serve muito para a gente. Então a análise ela é muito simples, ela é muito rápida. Em 48 horas a gente pré-aprova qualquer proponente, a gente sabe se ele vai ou não vai. Das 48 horas em diante, ali é só processo de cartório. E aí a gente sabe que cada cidade tem seu cartório, cada cartório tem seu processo, por ali vai. Então, isso vem naquela tua pergunta, como é que a gente desburocratiza? É muito simples. Bom, depois que a capivara foi levantada, o cadastro foi aprovado ou reprovado, mas vamos falar que foi aprovado, o cartório deu andamento, está tudo certo. Bom, o dinheiro está liberado. Esse dinheiro é depositado para quem? Esse dinheiro é depositado para aquela empresa que vendeu o sistema solar para o produtor. Então, o que a gente sabe no setor solar é o seguinte, nós temos quem vende os equipamentos e quem instala, que é chamado de integrador. E muitas vezes o integrador ele compra no nome dele para evitar, bitributação, ou às vezes ele faz simplesmente um jogo que ele fornece a mão de obra e ele fatura diretamente do distribuidor para o produtor rural. Hoje a gente prefere trabalhar com integradores, da mesma forma que a gente também trabalha com distribuidores, mas a gente tem que trabalhar com o distribuidor, eu resolvo só 70% do problema, 80% do problema, porque eu não vou conseguir financiar a mão de obra. Se a gente trabalha com integradores, a gente consegue financiar a mão de obra, lembrando que a gente vai pagar os equipamentos, ou seja, coisas que existem já. Então a gente paga o equipamento, vai sendo construído, a gente faz como se fosse por medição, é igual construção civil. Mediu, viu que está andando, paga um pouquinho. Então cria um cronograma de pagamento de obra. E aí você vai financiando isso até o final. Eu vou te fazer uma pergunta que é óbvia, mas eu acho que a obviedade ela é necessária, né? Muitas vezes a gente faz pergunta achando que ela é simples, até besta, mas não. É a dúvida das pessoas. Esse sistema de financiamento, ele é totalmente seguro? Ele é muito seguro. Primeiro porque o dinheiro nunca vem para a agropermuta. Ele vai de uma conta do produtor rural para uma conta dele dentro da estrutura do financiamento. Então a agropermuta não encosta no dinheiro dele. O que faz é, uma vez que o produtor deu os seus 30% de entrada, o 30% vai para o fornecedor do sistema, então seja o integrador ou a distribuidora, e dali em diante a agropermuta resolve com o vendedor do produto. O produtor só tem que se preocupar que a primeira parcela dele vai ser na próxima safra, ou seja, em 30 de abril do ano que vem. A segunda vai ser em 31 de outubro. Ele vai pagar diretamente para o credor dele. Então, no final do dia, é uma dúvida como qualquer empresa nova, nós não estamos encostando dinheiro na mão do produtor, a gente só está conduzindo ele para as pessoas que precisam recebê-los. Então, antigamente se fazia o contrário. Eu sou o credor, eu dou dinheiro na mão do produtor, e aí se espera que o produtor pagasse quem que estivesse vendendo o sistema solar para ele, ou a picape, a colheitadeira. A gente encurtou esse caminho. Não quer dizer que está errado, simplesmente um jeito mais rápido, mais fácil e mais transparente de pegar o dinheiro de um credor e entregar para aquele cara que vendeu o produto. Então, a agropermuta aqui, ela está conduzindo o dinheiro, ela não encosta no dinheiro do produtor, até porque ele é dele. Então, até vou dar um passo além.
parte do nosso financiamento no dia que ele é aprovado, a gente abre uma conta de passagem para ele, chama uma conta escrow. É super usado no sistema bancário, mas aquilo tem um CPF dele. Então ele tira o dinheiro da conta dele, deposita lá, aquele dinheiro vai diretamente para o fabricante. Alex, eu adoro novidade, adoro tecnologia, adoro essas fintechs, agritechs, tudo isso que tem surgido. Eu acho que o mundo evoluiu muito nesse período. Graças a Deus que os tempos estão mudando e a vida está ficando mais fácil. Bate-papo foi produtivo e eu te agradeço imensamente e agradeço, volto a repetir, muito obrigado por tirar esse tempo das férias aí para bater esse papo conosco, viu? Obrigado. Prazer estar com vocês aí. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.